fica muito feliz por estar aqui, abraçando os dirigentes dessa casa, dessa reunião, já vendo os rostinhos que eu já conhecia antes, né, do nosso Centro Espírita também, que a gente trabalhou no Lago Sul, lá no Centro Espírita Dr. Luiz Antônio, que tem também uma unidade no Paranoá, e no Lago era na QI 27. Então, uma alegria estar aqui com vocês, para a gente poder trabalhar um tema tão importante e principalmente trazendo uma visão não só doutrinária, mas também uma visão dentro da área médica que trabalha com os conteúdos e os temas doutrinários no nosso dia a dia, né? Então, nós aqui em Brasília nós temos a graça de termos 2 AMEs. Nós temos a AME Planalto, de onde o nosso futuro convidado aqui também, meu esposo Arismar, é o presidente, e nós somos trabalhadores de lá. Temos um grupo grande de profissionais da área de saúde, e a nossa casa é o Paulo de Tarso, lá no Lago Norte, perto do Iguatemi. E temos também a AME do Distrito Federal, que também trabalha aqui em Brasília. Então, são 2 AMEs, 2 associações médico-espíritas, né? E a nossa função é fazer essa conexão entre ciência e espiritualidade. Esse congresso que o Lúcio falou é um congresso médico-espírita chamado MEDNESP. É o maior congresso de saúde e espiritualidade no molde espírita do mundo. Lembrando que casas espíritas não são apenas aqui no Brasil, mas em todos os continentes nós temos trabalhadores espíritas, vanguardeiros lá fora, porque falar de casa espírita no Brasil é maravilhoso, é uma por 4, vamos dizer assim, mas lá fora é muito complexo, porque a visão reducionista ainda, principalmente nos continentes europeu, Oceania e também da América do Norte, ainda tem um conteúdo muito vinculado à questão da religiosidade inexistente para nós, né? Então a gente fica muito feliz de trazer esse trabalho aqui para nós e falar de um tema extremamente importante sobre as crianças, né? As crianças, como nós estamos vendo no título que o Lúcio nos sugeriu, as crianças são espírito, e o tema que nós apresentamos lá no congresso é da mediunidade e obsessão na infância, né? A gente está acostumado a trabalhar essa questão da mediunidade apenas como se fosse exclusividade do adulto, do adolescente depois dos 18 anos, no adulto jovem, e também na terceira idade. Mas, como nós sabemos, todos nós aqui estivemos na infância, todos nós passamos pela infância. Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, e Emmanuel reforça no livro Consolador, que a infância é indispensável para o espírito, porque a partir do processo em que ele tem de retorno ao plano corpóreo, pelo seu esquecimento do seu passado, ele vai então ter a facilidade de que os seus tutores, os seus pais, os seus cuidadores, possam imprimir a eles e neles, em seus espíritos, conteúdos e virtudes morais. Então, essa é a principal função de um espírito passar pela infância. É para ressignificar algo que lá atrás, em algum momento, pode ter sido desvirtuado por ele mesmo. Então, quando nós pensamos nisso, nós vamos ver que o espírito infantil, ele é um ser espiritual reencarnado, exatamente por esse motivo. Existiu uma programação reencarnatória. Todos nós aqui passamos no plano espiritual por uma programação com os nossos instrutores, com os nossos tutores, com os espíritos guardiões, os anjos de guarda de cada um de nós. Então, por esse motivo, eles estão conosco, e esta programação a gente vai ver no livro Missionários da Luz, da coleção A
Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, em que essa programação, tendo como protótipo o Espírito Segismundo, nós vamos ver que há um diálogo, uma necessidade entre aqueles que vão estar na mesma família corpórea, ligados pelos laços consanguíneos, um objetivo maior, que é o crescimento individual, mas principalmente o crescimento coletivo daquela família. Então, toda vez que nós vemos uma família formada, nós sabemos então que houve, antes do reencarne destes espíritos, uma reunião, um trabalho no plano espiritual para que os objetivos maiores dessa encarnação futura de todos fosse beneficiada por essa ressignificação dos afetos. Além disso, esse espírito, ele tem um passado espiritual com experiências únicas. Cada encarnação é uma oportunidade única. Não existe uma encarnação perdida. Por mais que nós tenhamos nos desvirtuado do nosso propósito inicial, há sempre um objetivo a ser alcançado, seja no aprendizado de virtudes, seja na reorganização de uma rota de vivência dos pais e também deste espírito e dos seus familiares que ali estão. Além disso, esse espírito apresenta então um nível intelectual próprio e específico. Por quê? Porque cada vida você aprende algo que vai ser, na sua totalidade, sendo agrupado a essas conquistas morais, para que lá na frente tenhamos a oportunidade de estarmos no mundo regenerado, mas também sermos espíritos felizes. Porque por mais que nós saibamos que depende de nós mesmos, muitas vezes a gente se rebela e acha, meu Deus, parece que a minha vida está difícil, parece que tudo que eu queria não acontece, mas existe um propósito pedagógico para que esse espírito aproveite esta oportunidade. Além disso, esta encarnação também dá a possibilidade dessa potencialidade do desenvolvimento moral. Ou seja, não existe ninguém que não vai aprender algo que seja benéfico para o seu espírito, benéfico para a sua existência atual, que acumulado vai levar lá na frente, ao longo dos séculos, que essa moralidade se torne extremamente espontânea na sua manifestação. Nós aqui hoje, como espíritos encarnados, ainda precisamos nos autodisciplinar. E à medida que tudo isso vai acontecendo, essa autodisciplina se torna um comportamento espontâneo. Ou seja, Jesus hoje não precisa mais pensar nesta questão porque ele é um espírito puro, mas ele passou também pela nossa condição de espírito imperfeito. Então vocês veem o quanto que é importante a gente ter uma necessidade deste entendimento para que qualquer coisa que nos aconteça não está desperdiçado. Tudo traz um benefício para esta criança no momento atual, que será um adulto no futuro. E além disso, apresenta uma personalidade que lhe é própria, dotado então esta personalidade dos aprendizados de vidas anteriores, na vida atual, que vão repercutir na vida futura. Então daí vocês veem a importância da família na vida destas crianças, a importância dos nossos pais, dos nossos avós para com os nossos pais, dos nossos pais para conosco e de nós para com os nossos filhos, a responsabilidade de termos sobre esses espíritos que estão agora na vida infantil uma oportunidade futura deles então promoverem o seu crescimento. Muito bem. Quando nós falamos em mediunidade, nós estamos falando no intercâmbio entre o
plano espiritual e o mundo físico. Médium é todo aquele que é mensageiro de uma intervenção ou de um pensamento de um espírito no plano espiritual. Porém, as crianças, elas já têm uma característica própria por não estarem ainda o seu processo reencarnatório completado até os 7 anos. Ela tem uma afinidade e uma facilidade para perceber tudo que lhe vai em volta. Então, nós no consultório, muitas vezes, somos perguntados pelas mães ou pelos pais sobre as crianças, sobre os seus filhos que estão tendo visões, que estão conversando com quem eles não estão vendo, que estão estabelecendo diálogo. E isso é comum, gente. Isso não é nada de maravilhoso e muito menos de sobrenatural. Nós vamos ver ao longo da nossa apresentação por que isso acontece. E lá na Revista Espírita, que é a Revista Espírita produzida por Kardec de 1858 a 1869, o espírito protetor, através do senhor Delany, que foi um médium, em fevereiro de 1865, vai dizer: a infância propriamente dita é uma longa série de efeitos mediúnicos. E se crianças um pouco mais velhas, quando o espírito adquiriu mais força, por vezes não temessem as imagens das primeiras horas, poderíeis constatar muito melhor estes efeitos. Continuai a estudar e diariamente como crianças grandes, vossa instrução aumentará, se não vos obstinardes em fechar os olhos ao que vos serve. Às vezes, quando nós estamos falando da mediunidade ostensiva, que é o médium que tem a capacidade de fazer a sua psicofonia, a sua psicografia para este grupo em que ele está inserido, nós também devemos lembrar que essa percepção do mundo espiritual não há necessidade de uma ostensividade implícita. A percepção intuitiva é o grau mais refinado da mediunidade, em que nós sabemos que os espíritos nos influenciam e nós também os influenciamos. Então, esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ele é todo dia, toda hora, em qualquer lugar. E isso faz parte do desenvolvimento de todos nós. Porque no futuro próximo, enquanto espíritos regenerados e felizes, nós teremos essa percepção que hoje nós precisamos desenvolver, precisamos estudar, precisamos aplicar de uma melhor forma. As crianças, elas já têm essa percepção nata. Muitos são muitas vezes considerados, principalmente no passado, como crianças que teriam transtorno mental. Pacientes esquizofrênicos, chamados no passado de pessoas, crianças loucas. E a gente sabe pela doutrina espírita que isso não é o correto. O correto é que ela está vendo, ela está dialogando e para ela é naturalíssimo, como nós vamos ver nesse capítulo do livro dos médiuns, no capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, Kardec pergunta para os espíritos: há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Ou seja, há algo de errado nisso? Os espíritos vão dizer não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. No capítulo que eu falei para vocês do livro Missionários da Luz, recomendo que comprem para entender bem essa questão da mediunidade. O espírito já vem com esta interface para a ostensividade grafada
no seu mapa genético perispiritual. Nós sabemos que existe o corpo físico, o perispírito e o espírito. No estudo da reencarnação de Segismundo, o instrutor Alexandre vai dizer que a qualidade da mediunidade, ela é expressa no corpo físico, então ela é uma faculdade orgânica, ela não é espiritual. A mediunidade é uma faculdade orgânica, mas para que ela seja manifesta, esse espírito traz no seu perispírito já mapeado isso. Por isso que os espíritos estão dizendo aqui, não quando é provocada, porque o telefone, como diz Chico Xavier, só toca de lá para cá. Então, se eu quero me tornar médium, para que eu seja um médium verdadeiro, eu trago então essa informação no meu perispírito, que vai ser impresso no meu corpo físico. Lembrando que cada molécula do nosso corpo físico, ela é uma reprodução perfeita das moléculas e células do nosso corpo perispiritual. Isso está em A Gênese, isso está no Céu e Inferno, no capítulo do passamento, da passagem, quando Kardec vai explicar como ocorre a desencarnação. Então isso não é algo sobrenatural, isso é algo físico. E essas crianças vão estar nessa interface com os espíritos porque o seu corpo se presta a isso. Ou seja, a faculdade está impressa e ela vai se manifestar. Não é algo sobrenatural. Mas a gente vê muitas pessoas espíritas, quando a mediunidade aflora na infância, chegar na casa espírita e dizer: gente, isso não pode acontecer? Não tem como fechar essa mediunidade? Mediunidade não tem zíper, não abre e não fecha. A mediunidade se expressa em qualquer corpo de qualquer criatura. Uns mais, outros menos. E na criança não é diferente. E no item 221, no subitem 8, vai dizer o seguinte: em que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade? Os espíritos vão dizer: não há idade precisa. A criança de 12 anos, a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Ou seja, esta impressão desta mediunidade, da percepção de que há algo nesta sala aqui, que está lotada de espíritos do plano espiritual, vocês estão vendo? Alguém vê? A senhora vê? Então a gente sabe que está aqui, nós não estamos só nós aqui. A percepção dessa sala é além das paredes, além desse teto. Por isso que o efeito da prece, principalmente a prece de uma mãe, como dizia Chico Xavier, arrebenta as portas do céu, porque ela ultrapassa o limite físico. E quando Jesus disse: quando 2 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Por quê? O plano espiritual, ele independe da materialidade. E a criança percebe. A gente vê quantos relatos no consultório de vários pais fazendo a pergunta: mas e aí, doutora? Meu filho, entrei no quarto, como expressa essa foto, estava convivendo, estava conversando com alguém. Será que ela está ficando louca? Será que eu preciso ir no neuropediatra? Será que eu preciso levar no psiquiatra infantil? Porque isso acontece todo dia. Gente, o que ela está vendo e convivendo é com um amigo, como se encarnado ele estivesse. Para a criança, como nós vimos na resposta dos espíritos, tanto faz estar encarnado ou desencarnado, porque ela está vendo, está interagindo. Isso é natural, isso não é sobrenatural, isso não deve causar pânico em ninguém. Então, esta cena, por várias vezes nesses 30 anos de pediatria, eu já escutei pais apavorados chegando, procurando saber do que se trata. E eu tive uma mãe
que mexendo nas redes sociais, no YouTube, procurando palestra, me achou. E ela sentou na minha frente e disse assim, eu marquei esta consulta porque a senhora é espírita. Eu quero saber o que acontece com a minha filha. Eu falei assim, uai, eu não precisava ser espírita, não. Quantos médicos, colegas meus, que não são espíritas, são evangélicos, são agnósticos, são católicos, também recebem esse mesmo questionamento. Porém, como espírita, eu posso explicar para a senhora o que acontece. E expliquei. Ela saiu meio ainda assim, encabulada, achando que aquilo ali poderia trazer algum mal para o seu filho. Mas depois ela voltou, e aí ela disse que pensou, assistiu as minhas palestras de mediunidade na infância, que tem no YouTube. Ela disse assim, se tudo é por Deus, né, doutora? O que a gente pode fazer, né? Pois é, pode não atrapalhar. Porque para a criança, muitas vezes, olhando o álbum de fotografia em casa, a gente também já teve esse relato, a criança fala assim, olha Lili, olha ali, é o vô que já morreu, é a avó que já desencarnou. E a criança descreve. Uma mãe que chegou conosco, hoje essa menina está na faculdade, aqui em Brasília. Ela tinha um amigo espiritual que quando ela estava passando por um sofrimento atroz, o pai pentecostal e a mãe espiritualista, e acontecendo esses fenômenos dentro de casa, achavam que a menina estava possuída pelo demônio. E aí, quando a menina se sentia acuada, ela chamava o seu anjo benfeitor. Ele chegava, conversava com ela ia se acalmando, parando de chorar, até dormir. E muitas vezes a mãe abria a porta, nessa situação, estava ela lá conversando. A mãe resolveu, na época de celular, né? A mãe resolveu gravar. E gravou a conversa. E achando que a menina poderia estar inventando uma possibilidade de invenção. 3, 4 dias depois, ela escuta a conversa de novo e pergunta para ela, fulana, o que o fulano estava falando para você? Ah, mamãe estava falando isso. Perguntou a mesma coisa um mês depois. A criança que mente, ela vai falar sempre a mesma história? Não. Ainda mais criança. Elas esquecem. Então, isso faz parte de um circuito natural desta impressão, dessa visualização dos espíritos. E isso, gente, nós temos que encarar com naturalidade. Porém, muitas dessas crianças que conversam e dialogam com os espíritos, que a gente acha que é um espírito, pode ser uma criação mental dela. Ué, você não acabou de falar que é espírito que ela está vendo? Mas uma criança abusada, uma criança num lar disfuncional, uma criança vítima da violência doméstica, ela cria mentalmente uma situação em que ela se vê sozinha no lar e ela cria mentalmente esta situação que vocês estão vendo. Ela faz de conta para não se sentir sozinha. Isso também é possível. Por isso que a gente fala que para a gente falar que estamos diante de um fenômeno mediúnico, nós temos que excluir a possibilidade patológica da convivência do ser. Como médicos, a gente tem que excluir isso. E vocês, como leigos, precisam também pensar, isso realmente é verdade ou pode ser fruto de uma imaginação? Isso é importante. Da mesma forma que as crianças podem também sofrer perturbação espiritual. Quem vem a uma casa espírita, muitas vezes vem buscar o consolo, o conforto e o entendimento, não é isso? Para isso tem a área do atendimento fraterno, que é a porta da casa espírita, para escutar aquilo que realmente traz o sofrimento da alma que a pessoa veio aqui para buscar, para ser acolhida, para ser escutada.
Porém, muitas vezes vão chegar no atendimento espiritual as mães com crianças com transtornos do comportamento. E muitas vezes esses transtornos do comportamento, elas podem ter uma causa física, como nós dissemos, mas também pode ter uma causa espiritual, que são os processos obsessivos. O que é uma obsessão? É uma mediunidade torturada, ou seja, a criatura se conecta pela linha de sintonia e afinidade através do pensamento com o espírito que está ali para lhe perseguir. Mesma coisa, obsessão não se abre e não se fecha com o zíper. Ela se desfaz quando a criatura renova o seu pensamento e quando a criatura renova as suas atitudes para o bem, desintonizando daquele que também está em sofrimento no plano espiritual. Não existe nenhuma obsessão unilateral. Toda obsessão tem as duas vias. Ela é uma via de mão dupla. Por quê? Porque precisa ter uma sintonia entre os sofrimentos. Assim como nós também estamos bem sintonizados com os nossos benfeitores espirituais, porque estamos na mesma sintonia vibratória de pensamento com eles. Por isso que Kardec nos traz: todos nós somos influenciados e influenciamos, independente em que estado nós estejamos, corpóreo ou incorpóreo. E a criança, muitas vezes, quando ela passa por algumas perturbações que nós vamos explicar aqui, a gente vai ver que na realidade, vocês vão ver que não tem como a gente falar assim, é obsessão, porque também pode ser transtorno mental. Então, quando a criança apresenta perturbação e terror noturno, a criança naturalmente tem medo, mas ela pode ter um medo que é imposto sobre ela, porque sintonizada com o espírito obsessor do pai ou da mãe, eles vão ver na criança, como ela não está ainda 100% ligada ao seu corpo físico até os 7 anos, ela pode ser influenciada facilmente. Porém, perturbação do sono e terror noturno, refluxo em criança pode dar isso. Lar disfuncional também pode dar isso. A criança que é vitimizada na escola, bullying, também tem isso. Então, vocês estão vendo que não é algo exclusivamente do processo obsessivo que nós estamos conversando. Sentimentos persecutórios. O adulto tem muito isso quando ele está sofrendo um processo obsessivo. Ele se sente perseguido. Ele tem a nítida sensação que tem alguém perto dele que está lhe trazendo um desconforto íntimo. A criança não é diferente. Ela se sente perseguida, a ponto de desencadear pavor. Ela não fica sozinha. Mas um lar disfuncional também faz isso. A criança vítima de uma violência doméstica tem medo do seu agressor. Fica empavorosa, não fica sozinha em lugar nenhum. Alterações comportamentais e emocionais. Nós estamos vendo, né, gente, o quanto que esses transtornos mentais estão crescendo na atualidade. Depressão, irritabilidade, agressividade, verborreia desconexa, ou seja, fala sem parar, mas você não está entendendo o que a criança está dizendo, e explosões do humor. Isso pode ser por obsessão, mas também pode ser por transtorno mental, físico, né? Então, crianças que têm alterações hormonais, elas também vão ter esse rebaixamento e muitas vezes, no caso da depressão infantil, ela não vai ficar chorando pelos cantos. A criança tem um comportamento oposto, ela fica agressiva. Criança deprimida não chora pelos cantos como um adulto, ela fica agressiva, não tolera ninguém por perto. Além disso, quando as crianças estão num quadro de obsessão, muitas vezes ocorre um baixo rendimento escolar, porque altera a capacidade cognitiva, ou seja, ela fica tão perturbada mentalmente
que ela não consegue prestar atenção nos deveres de casa, recusa-se a fazer, não presta atenção na escola. Mas isso também pode ser um TDAH. Pode ser uma hiperatividade, pode ser um transtorno opositor desafiador. Além disso, muitas dessas crianças podem ter ideação suicida e de automutilação. Por obsessão, por indução. Mas também pode acontecer isso por um quadro depressivo crônico. Ou por vítimas, ou crianças vítimas de violência doméstica. Principalmente as afrontas sexuais. Elas têm ideia de escapar da vida. A grande vantagem, com a graça de Deus, que a criança pequena, ela quase nunca consegue se desfazer da sua própria vida. Mas tenta. Né? Além disso, muitas vezes nós temos um caso na AME de estigmatização. O que é estigmatização? É aparecimento de perfurações com sangramento em braços, em mãos, em joelhos, em pernas, que não foi causado por nada. O estigma de Francisco de Assis, lembram das mãos? Ele tinha os estigmas do Cristo. Isso também pode acontecer. Nas AMES nós temos um caso descrito pelo nosso amigo Fernando, neuropediatra lá da AME Cariri, que ele tem esse caso descrito. E distúrbios da sexualidade, né? Que também por obsessão, essas crianças maiores, elas podem ser transtornadas a ponto de também caírem nesses caminhos do distúrbio sexual. Muito bem. Então, se nós formos avaliar a parte obsessiva, nós estamos vendo aqui que nada disso é característico exclusivo de uma mediunidade torturada, de uma obsessão. Pode ser qualquer outro transtorno. Por isso que a gente fala, para atestar que é uma mediunidade em obsessão ou uma eclosão mediúnica, nós temos que descartar outros processos. Né? Nós temos descrito um caso de uma criança que começou a ter distúrbios da fala, começava a ver imagens, descrevia fulano e ciclano, e aí foi para a casa espírita comprou a ideia de obsessão da mãe, começou a levar essa menina não para reunião mediúnica, mas para o tratamento espiritual na casa espírita. E aí até que alguém perguntou, já foi no médico para ver se não tem nada? Chegando no médico, ela tinha um tumor cerebral que comprimia essas áreas da visão e da audição. Tirado o tumor, acabou a obsessão. Porque na realidade não era obsessivo, era orgânico. Muitos de vocês, os mais novinhos, acima dos 60 anos de idade, como eu, o que acontece? A gente ficava sabendo nas cidades do interior, as pessoas que desmaiavam na rua e tinham crises convulsivas. Para aquelas pessoas, ela estava em possessão. Depois, muito tempo mais tarde, a gente vai descobrir que na realidade era um diabetes completamente descompensado que fazia crise hipoglicêmica, caía no chão e convulsionava. Não era obsessão. Então a gente vê que a gente tem que ter critérios para a gente poder falar o que é uma coisa e é outra. Né? E a proposta que a gente tem, esse aqui não é algo que está chancelado, mas é uma proposta de estudo, em que a criança, então, pelo seu perispírito ainda não está 100% acoplada ao seu corpo físico, ela sofre uma influência no próprio perispírito. Para que esse perispírito, então, se ligue ao obsessor. No caso do processo obsessivo, pela liberação de ectoplasma, que é um fluido que carrega nas nossas correntes sanguíneas, mas que fazem parte do conteúdo do perispírito, do nosso espírito. Então, a gente sabe que no caso do médium adulto ou do adolescente, adulto e idoso, a glândula pineal dentro do cérebro, ela é aquela que capta o pensamento do espírito, decodifica esse pensamento
espalha isso na forma de uma circuitaria neurobioquímica que faz com que a gente fale ou a gente escreva na psicografia e fale na psicofonia. Na criança, a glândula pineal, ela existe, mas ela não é funcionante. Então, como explicaria então o processo ostensivo numa criança que não tem a glândula pineal dentro do cérebro em atividade? Por isso que a proposta é através do fenômeno de ectoplasmia, ou seja, alterações perispirituais que através desse ectoplasma caminhando pela corrente sanguínea, ele então marca uma sintonia com esse espírito obsessor e consequentemente desencadeia todo o processo, tá? Então isso que a gente tem que lembrar. Mas isso aqui, gente, é um seminário de um dia todo, tá? Então por isso que eu estou falando, é só um en passant, só para vocês terem uma ideia de como que as coisas acontecem. E como que a gente investiga, então, na casa espírita ou no consultório, no caso do médico espírita, a mediunidade na infância? Seja ela a mediunidade pura e simplesmente, seja ela o processo obsessivo. Primeira coisa, a família vai narrar entre eles mesmos, ou vão ao psicólogo infantil, ou vão no pediatra que assiste a criança, ou vai no neuropediatra, ou até no psiquiatra infantil, porque a família está angustiada. Mesmo em famílias espíritas, isso traz angústia. Não sabe do que se trata. Parece algo desconhecido. Então, o médico que tem o conhecimento doutrinário, com determinadas formas de se relatar todo o processo, ele então vai ter uma antena ligada, tentar pensar numa possibilidade da eclosão mediúnica, né? Além disso, como nós estamos vendo aqui, é um diagnóstico de exclusão, porque nós temos que ter certeza que não tem nada orgânico, e aí vem o exemplo da criança que tinha um tumor cerebral, de que tudo que está acontecendo com aquela criança é algo orgânico e não exclusivamente mediúnico. Isso vale para o adulto também. Isso não é exclusivo só para criança, para qualquer um, né? Então, por isso que quem está no atendimento espiritual da casa espírita, quando recebe um relato desse, a primeira coisa que tem que perguntar para quem está relatando, seja o pai, a mãe, a avó. Por acaso já foi no médico para ver se tem alguma coisa orgânica? Isso é fundamental. É inadequado comprar a história que já chega com diagnóstico firmado pela família de um artefato mediúnico, né? Ou seja, de uma eclosão mediúnica. Então, isso a gente tem que ficar atento. E lá no Medinesp, nós tivemos então o lançamento da criança, do livro A Criança e Sua Singularidade Espiritual, onde nós vamos desdobrar estes casos da mediunidade e do processo obsessivo na infância, além de outros títulos. Esse aqui é o grupo que escreveu, o Fernando, que eu falei para vocês do processo das estigmatizações, é o nosso amigo da AME Cariri, e nós estamos aqui, Suzeli e eu da AME Planalto, a Poli, mas o Fernando da AME Cariri, Vanessa da AME São Paulo, e a Silvana, que desencarnou durante a confecção desse livro, também de São Paulo, da AME Sorocaba, né? Então, ela resolveu nos ajudar de um outro plano, né? E isso realmente trouxe pra gente, apesar da tristeza que ficou no meio do caminho, mas trouxe pra gente a certeza de que ela continuaria nos ajudando nessa tarefa. É um livro que vocês podem comprar pela AME Brasil, então loja.amebrasil.org.br, pode comprar online, mas também tem na Amazon, né? Então é um livro robusto, tem muito tema sobre a infância. Por quê? No movimento espírita nós temos pouquíssima coisa de infância. Nós sabemos da Menei com seu grupo de trabalho, lá no Lar da Bênção, no plano espiritual,
Sabemos dela através da evangelização, mas trazendo temas do dia a dia envolvendo criança e sua família, a gente tem pouquíssima contribuição literária dentro do movimento espírita. E amigos, quando a gente pensa nesse caminho, a gente vê que estudar a mediunidade na infância, seja na inclusão mediúnica, seja no processo obsessivo, como nós estamos vendo aí a nossa amiguinha, é um caminho gigantesco pela frente. Nós sabemos que tem uma luz lá na frente que nos orienta, que é toda a espiritualidade envolvida com o processo do entendimento do que acontece com a criança. Mas gostaria de lembrar que é no nosso lar, o nosso primeiro compromisso com a infância. Da roupa boa é bom, as melhores escolas de Brasília são ótimas, todos os cursos de inglês, francês, alemão, espanhol que nós temos aqui também é muito bom, mas nada se compara com a orientação que os pais precisam dar a seus filhos. E não é só na fala, é no exemplo do comportamento. Isso é fundamental. Precisamos olhar muito bem para os nossos lares e para os lares que estão próximos a nós e perceber como que nós podemos ajudar aquelas famílias que passam muitas vezes por provações morais drásticas, que estão na sua programação reencarnatória, mas que muitas vezes não estão dando conta. Né? Aquele ditado, lá dentro da casa, a casa dele não tem nada a ver com isso, espiritualmente nós estamos infringindo uma lei, porque a família planetária é uma só nos dois planos da existência. Existe a casa do Lúcio, existe a casa desse casal, existe a casa daqueles lá atrás, mas é uma casa universal, é única, é uma só. Então, toda vez que a gente fecha os olhos e faz de conta que não está vendo, nós estamos transgredindo uma lei que é a da fraternidade universal. E isso extrapola qualquer religião, seja espírita, seja católica, seja evangélica, seja o agnóstico. Extrapola. Nós estamos infringindo uma lei. Todos nós estamos aqui para aprendermos em conjunto. A experiência de um eleva a experiência do todo. Ai, Márcia, mas como é que eu vou bater na porta da minha vizinha se eu nem conheço ela direito? Você não precisa ir lá bater. Mas quando você estiver no elevador com ela, que é a maioria que deve morar em apartamento, ou sair na porta de casa, bom dia, como vai, tudo bem? Aqui em Brasília, quando eu mudei pra cá, eu levava o maior susto. Falava bom dia no elevador, ninguém me respondia, né? Aí um dia eu subi com 3 funcionários lá do prédio, do meu prédio de trabalho. Bom dia. Bom dia. Uma me olhou e ficou calada. Falei, gente, eu tô falando bom dia pra vocês. 2 me responderam, a terceira continuou calada. Falei, tudo bem, tá em paz. Mas sermos gentis, fraternos, acolhedores, isso não faz mal para ninguém e nós estamos cumprindo com a orientação do Cristo. E se tem alguém perto de nós, em família em especial, que está passando por dificuldades, vamos estender a nossa mão. Faz parte da nossa universalidade enquanto espíritos morando na mesma casa e filhos do mesmo Pai. E isso é tão maravilhoso, gente, que isso traz para essas crianças que são tidas como diferentes, e na realidade não são, sensação de pertencimento, de acolhimento. Essa minha paciente, que a mãe gravou a conversa, ela se sentia deslocada na escola, porque ela tinha uma sensação de ser muito amiga de todo mundo. E todo mundo que percebia que ela era meio diferente se afastava, inclusive os professores. Ela sofreu bullying na escola por ser uma menina que gostava e dada com todo mundo.
Então, quando a gente percebe essas coisas na infância, a gente que está lá na cadeira do lado de cá, né? A família está aqui, a gente está aqui. A gente sabe o quanto isso traz sofrimento para o pai, para a mãe, para a criança e para o cuidador. Então, entendamos que a criança é um ser espiritual. Nós fomos seres espirituais em crianças, na infância, há pouco tempo. Continuaremos na nossa caminhada e teremos a oportunidade de novo de renascer no mesmo lar até a gente superar as nossas dificuldades interpessoais. Enquanto não existir um amor fraterno, a gente continua ligado pelos laços consanguíneos. Isso é importante. Que a nossa fala possa ter trazido um pouquinho de esclarecimento para vocês, para que quando vocês estejam de frente de alguém relatando esta questão, meu filho está vendo espírito, está conversando com alguém que eu não estou vendo, será que está ficando louco? Não. Explique que pode ser algo extremamente natural, normal, mas que precisa também ser orientado pelo médico ou pediatra, para ver se realmente não tem problema. Agora, uma eclosão mediúnica como a de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros que aconteceram na infância, quando bem orientada, rende maravilhosos frutos. Obrigada pela atenção de vocês, gratidão pela oportunidade.